A forma como esse prólogo é construído, ele suscita a gente a duas perguntas. A primeira pergunta que pode fazer é se realmente esse Hasatan, ele realmente fazia parte da corte celestial. E existe um grande consenso acadêmico de que ele faz parte dali. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente lê, por mais que exista consenso, a gente tem que admitir que dá uma impressão de que parece que esse sujeito invadiu essa reunião, que parece que ele é destacado das outras pessoas que estão ali reunidas no Conselho Divino. Mas existe um consenso acadêmico de que Hasatan ali, ele não é alguém que por natureza é ruim, ele não é um anjo caído, ele não é o nosso inimigo, mas também existem sinais que, de acordo com o que eu entendo, apontam um caminho de que essa figura ainda não é, mas ela pode vir a se tornar um ser ruim. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast sobre o Conselho Divino, o de número 613. Eu sou o Rodrigo Bibo e o diabo era itinerante. Satanás é itinerante. Ele tava aí, né, vagando, andando pela terra e tal. Tem que cuidar com os itinerantes aí, gente. Aqui é a Cíntia. E será que o diabo tem acesso ao céu? Como será que funciona esse negócio, hein, gente? Aqui é o Luiz Henrique. E se entendêssemos de fato o que Satã significa, a gente não teria tanto problema com Dragon Ball Z. Caramba, nem com Jaspion. Nem com Jaspion. Nem com Jaspion, Satangos. Satangos, sensacional. Gente. E o meu nome é Matheus Ávila e o que esse cara tava fazendo ali, pelo amor de Deus? Qual cara? Satanás? Esse. Ai, gente, voltamos aqui com essa turma para continuar o papo que nós começamos lá no BTcast de número 603. E lá a gente falou sobre o Conselho Divino, a gente vai recapitular alguma coisinha, mas este episódio é totalmente focado, né, assim, vai ter uma ênfase maior no que nós lemos ali no primeiro capítulo de Jó. E aí, o que é? Ali é um conselho divino? Satanás acessando o céu, fazendo uma aposta com Deus? Mentira, né? Galera, inclusive tem um BTcast muito legal sobre Jó que nós lançamos esse ano, tá bom? É o BTcast número 591, vai lá ouvir, que a gente fala sobre o livro de Jó, tá maravilhoso, você precisa ouvir este episódio, tá bom? Tá incrível lá, depois você vai lá, beleza? E a gente agora já falou sobre o Conselho Divino, e agora a gente volta pra falar sobre o livro de Jó, entre outras cositas más, antes de entrar no Novo Testamento, tá bom? Estamos repetindo a equipe aqui, tá? A Cíntia, o Luiz e o Matheus, mas depois dos recados paroquiais a gente volta pra continuar esse assunto, então ó, se liga. Se você não ouviu o episódio anterior, já adianto, pode parar esse episódio aqui, porque nesse episódio aqui nós só vamos fazer um ampassando o que falamos lá, mas tem muito detalhe lá, tá bom? Então volta lá e para agora. Ou só ouve o recado paroquial primeiro, depois você sai, beleza? Porque tem um recado importante pra te dar aqui. Nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, o BT Day de Londres está chegando, tem praticamente aí um mês para nós estarmos lá em Londres, eu, Cacau Marques e Vitor Fontana, e mais um encontro dos ouvintes do Bibotalk. Pessoal, você que foi ano passado no BT Day de Londres, olha, faça aquele esforço para estar com a gente este ano e leve mais alguém, tá bom? Leve mais alguém, porque vai ser um sábado incrível que nós teremos lá em Londres, falando sobre o cristianismo ainda tem sentido? Qual é o sentido do cristianismo? Faz sentido o cristianismo ainda hoje no mundo? Tipo, qual é o sentido do cristianismo? Sério, vai ser uma reflexão muito legal que nós teremos lá em Londres no dia 20 de setembro. Não deixa pra última hora, galera. Garanta o seu lugar no BT Day de Londres que está chegando. Para você se inscrever neste BT Day, tem o link aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no canal do YouTube, tá bom? Espero vocês em Londres para este BT Day. O outro recadinho que eu quero dar para você é que nós estamos com as portas abertas da Escola Bibotalk de Teologia com a turma 05. Se você quer estudar Bíblia e Teologia com a turma do Bibotalk, a turma 05 está de portas abertas. Nosso plano anual está com 30% de desconto e nós acabamos de lançar um módulo fresquinho de hermenêutica com o professor Marcelo Berti. Sério, vem estudar Bíblia e Teologia com a gente e a gente acabou de colocar um módulo fresquinho de hermenêutica bíblica, ou seja, como interpretar a Bíblia. Marcelo Berti
e 20 aulas estão lhe esperando para lhe ensinar. Mas assim, você não tem só Marcelo Berti na plataforma. Você tem Cacau Marques, André Heinck, Paulo On, Thiago Garros, Rodrigo Bibo, Luiz, Cíntia, uma galera muito legal ensinando Bíblia e Teologia para você, tá bom? Então vem estudar Bíblia e Teologia com a turma do Bibotalk. O link para nossa escola está aqui também na descrição deste podcast, tá bom? Não esquece de aplicar o cupom EBT30. Sim, aplique o cupom EBT30 e tenha 30% de desconto no nosso plano anual, tá bom? Escola Bibotalk Teologia, turma 05, 30% de desconto, só vem. Sério, tá barato, galera, sério, tá barato. Você pode parcelar ainda, mano, sério, você vai ter 1 ano com a gente aí, são mais de 150 horas, sério. Bibo, mas tô um pouco na dúvida. Compra, se você não gostar, você tem até 7 dias para cancelar e o seu dinheiro é devolvido, é a garantia da Hotmart, entendeu? Mas eu tenho certeza que você não vai cancelar porque, olha, eu acredito muito no potencial dos nossos professores e da metodologia que a gente prega lá para ensinar Bíblia e Teologia para você, tá bom? Vem estudar Bíblia e Teologia com a turma do Bibotalk, não esqueça de aplicar o cupom EBT30. Galera, é o seguinte, aproveitando também já que estamos fazendo jabá de tudo aqui, ó, vai comprar na Insider, poxa, dá aquela moral pra nós. Usa o cupom Bibotalk, 15% de desconto agora em agosto, tá bom? Sério, poxa, usa o nosso cupom Bibotalk, porque você fortalece o time aqui. Você não gosta do nosso episódio? Agora que a gente tá fazendo a maioria dos podcasts em vídeo, isso tudo gera mais gastos, entendeu? Então quando você compra com o nosso patrocinador aí, você ajuda a gente, fortalece o time, fortalece a firma, tá? Então vai comprar na Insider, compra com o cupom Bibotalk que vai te dar 15% de desconto. Se você clicar no link da Insider, que está aqui na descrição deste BTcast, tanto no nosso site quanto no YouTube, em breve no Spotify, você já vai com o cupom aplicado, entendeu? Mas se não aplicar o cupom, aplica aí, Bibotalk, que vai te dar 15% de desconto. Camisetas tecnológicas com durabilidade, não dá mau cheiro nas axilas, transpirável, olha gente, desamassa no corpo, vale muito a pena, tá bom? Sério, eu só uso Insider e não é exagero não, galera. Pode me encontrar na sua igreja aí quando eu for pregar, eu vou estar de Insider. Pode me olhar no story do Instagram, vou estar de Insider. Então é isso, tá bom? Recado dado, vamos para a segunda parte deste podcast que deu o que falar. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Eu quero um rápido... O que é importante nós recapitularmos do episódio anterior pra gente consiga agora caminhar pro capítulo 1 de Jó aqui. O que é importante recapitularmos? Uma das coisas mais importantes que temos para recapitular e darmos início ao conceito do concílio divino aqui em Jó é justamente a palavra Elohim. Quando nós falamos de Elohim, nós temos o conhecimento popular de que é um dos nomes de Deus, e de fato isso é, os autores bíblicos o usam muitas vezes como o próprio nome de Deus, porém Elohim, para muitos autores bíblicos e para o imaginário da época, não se restringe apenas ao uso e o reconhecimento do Deus de Israel, mas a uma categoria específica de seres celestiais, das quais compõem uma monarquia divina, uma monarquia celestial, é uma dinastia celestial, e que esses seres celestiais auxiliam nos decretos divinos, na criação como um todo, mas para além de tudo isso também administrando aquilo que o Senhor, Deus, coloca para que eles desempenhem esse papel. Então a gente está falando do conceito de uma família divina que está para além da pessoa de Deus, para além da Trindade, e que faz parte desse mundo sobrenatural ao qual nós caracterizamos, por causa dos autores bíblicos, como Elohim. Então você verá em vários textos lá que anjos são caracterizados como Elohim, Satanás é caracterizado como Elohim. Nós veremos também seres como querubins, como serafins, que também recebem esse nome de Elohim. E por isso que nós devemos lembrar desse conceito, demos uma continuidade, principalmente focando agora no livro de Jó. Acho que é legal a gente lembrar também, assim, brevemente, que nós falamos sobre 3 rebeliões. Então, há uma primeira rebelião, onde surge aí um ser que é identificado em Gênesis como a serpente, e aí a gente tem a história, né, do pecado, da entrada da morte e tudo
mais relacionado a esse ser, essa figura, que é a serpente. Depois a gente tem uma segunda rebelião, que é a de Gênesis 6, que é aquela bem polêmica, os filhos de Deus com as filhas dos homens, que, como nós já dissemos aqui dentro, né, dessa estrutura que a gente está trabalhando aqui do Conselho Divino, a ideia dos filhos dos homens seria a, né, de seres celestiais, angélicos, estão dentro dessa estrutura realmente do Conselho Divino, e há uma terceira rebelião ali, que é o episódio da Torre de Babel. Então, tudo aquilo que a gente conhece a respeito de geografia cósmica, a respeito dessa ideia, né, de demônios, de anjos, os deuses das nações, tudo aquilo que a gente vai desenvolver aqui nesses 3 episódios dessa série, está muito relacionado com essas 3 rebeliões, então é por isso que a gente vai lembrar um pouquinho delas, e acho que a partir daqui a gente já pode entrar no nosso assunto mesmo, né, do que é o livro de Jó. A título de lembrança, só para rememorar também, nós fizemos referência no episódio passado ao capítulo 32 de Deuteronômio, em que nós demonstramos ali que existem certas questões de tradução, mas no geral nós observamos a ideia de que Deus divide as nações, cada uma conforme o seu Deus, e Deus escolheu especificamente Israel para ser o Deus de Israel. Esse não vai ser um conceito que pode ser tão importante para o nosso episódio de hoje, mas é sempre importante relembrar que essa questão de divisão entre nações que existe dentro do Conselho Divino e Deus comissionando outros seres espirituais para cuidarem de regiões aqui na Terra também. Muito bom. Gente, olha só. Vamos ler então o texto de Jó. Tô aqui com 2 traduções abertas para a gente começar então a falar sobre esse Conselho Divino, essa ideia de que tem uma galera que se senta no céu lá, junto com Deus, né, Elohim e tal, e a gente tem o texto de Jó, Jó 1:6. Vou ler primeiro na NTLH, tradução essa que foi elogiada no outro episódio, tá? Tradução, inclusive, utilizada por Augusto Nicodemos em suas aulas de mestrado e tal. Antes que você pare de ouvir o episódio porque a gente citou a NTLH, quero dizer que, né, o tio Nico, tão respeitado aí na teologia brasileira, também usa a NTLH segundo fontes, tá? Olha só, Jó 1:6 diz o seguinte: chegou o dia em que os servidores celestiais, amei, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Aí eu peguei uma outra tradução aqui, bem conservadora, Almeidinha corrigida e tal. Diz o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A NVI traz anjos, né? E os anjos chegaram na presença de Deus, inclusive Satanás. Eu não sei se tem alguma outra variação, mas geralmente anjos, filhos de Deus, né? Servidores celestiais eu amei, gente. Sério, eu pensei já a galera ali, tipo, daí um RH do céu, a galera que é servidor pública celestial, entendeu? É uma repartição divina, né? Uma repartição Exato, não, divina. aí é o seguinte, quando começa a dar muito BO no mundo, gente, aí agora eu tô com a resposta pro mal no mundo. Mano, servidor adora uma greve, velho. É isso, é greve dos servidores celestiais. Estabeleceu uma auditoria. Toda greve é rebelião, né? É isso mesmo. Aí a galera fica fazendo rebelião, aí não faz o trabalho, entendeu, mano? Daí é o seguinte, é igual aquela galera lá, aí quando eles trabalham, fica impedindo a oração. Não tem um lance lá em Daniel, que os espíritos territoriais lá, tinha uma galera impedindo a oração de subir lá? O príncipe da Pérsia, ficou faltando a gente Daniel, falar capítulo disso. 10. Que Olha aí, tem que também relação com a ideia da geografia cósmica, os deuses das Exato, nações. Ele é exato. chamado de príncipe da Pérsia. E dá um episódio também só pra ele, né? Até porque ali você tem uma mistura gigantesca do imaginário persa dentro da mentalidade hebraica. Então, se você já tem o Antigo Oriente Próximo e toda aquela construção do Antigo Testamento, da cosmologia, que vem desses conceitos de Elohim, mundo invisível e tudo mais, os persas também possuíam uma delas e influenciaram bastante a cosmologia dos hebreus ali, dos israelitas desse caso. Não, mas vale lembrar que a gente tem os episódios do Heinck, dos outros da Bíblia, que ele passa por isso quando ele fala também desses povos. Exato. Gente, talvez a gente fale então do príncipe da Pérsia aí de Daniel 10. É que isso aí dá um pano pra essa galera. Fala de demônio territorial. Isso, mano, enfim. Galera, agora é o seguinte. Sobre Daniel e o príncipe da Pérsia vai ser um episódio exclusivo para os mantenedores. Então vira mantenedor pra gente ouvir esse papo aí, tá? Porque isso aí realmente eu não quero botar público não, só pros mantenedores. Mas você que tá aqui ouvindo gratuitamente esse episódio, tá bom? Que chega até você por causa dos mantenedores, por causa dos nossos patrocinadores, tá? Então assim, vamos lá, galera. Jó, eu achei muito legal
legal, eu tava brincando aqui, mas a ideia dos servidores celestiais capta bem a ideia do conselho divino, que a gente falou no outro episódio, e tem a ideia dos filhos de Deus, que a gente também falou um pouco no outro episódio. Mas e aí, o que tá acontecendo aqui neste episódio de Jó? Qual é a mentalidade, geografia cósmica? Mano, o que tá acontecendo aqui em Jó, dentro desse grande tema que a gente tá falando sobre o mundo invisível, sobre, né, a questão do conselho divino, deuses, e onde entra o monoteísmo nisso aí tudo? Joguei tudo e tô indo embora. Joguei tudo e tô indo embora. Simples, bem tranquilo agora pra gente. Exato. O meu papel é fazer as perguntas e sair fora, entendeu? Porque mano, é muito complexo. A gente não falou de monoteísmo no outro, mas a gente tinha que tocar nesse assunto. Beleza, é o Deus dos deuses, então existem outros deuses. Pelo menos a mentalidade antiga, entendeu? Então pra quem ouve o Bibotalk, a monolatria não é um tema novo. Se você acompanha o Bibotalk, já falamos muito sobre monolatria aqui, ou seja, existem outros deuses, mas nós adoramos somente um. Fala, Matheus, vai, me corrige. Tá com a cara assim, Existem outros deuses e de acordo com alguns autores atuais, o povo judeu respeitava os deuses das outras nações quando estava no território deles. O que não os impedia de adorar somente ao Deus verdadeiro de Israel. Aí o Matheus também só lasca a nossa vida, né? O Bibo vem com uma informação que já é difícil. Eu não quero nem falar que talvez Yahvé fosse só mais um deus do panteão judaico, mas isso aí é um assunto, deixa quieto. Ele não era só mais não é. O conceito de monolatria, mas na verdade de monoteísmo, ele é algo que ainda está preservado dentro do conselho divino. Do conselho divino. Tem um texto tão legal que a gente não falou, mas que tem relação com tudo isso aí que a gente está falando, que é quando Naamã, ele é curado e quando ele volta para casa dele, ele leva um pouquinho da terra de Israel para ele poder adorar o Deus de Israel aonde ele vive. Por quê? Por causa desse conceito de geografia cósmica. Então ele tem que levar um pouquinho da terra de Israel porque ele se compromete a adorar ao Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro. Então, perceba como isso está no imaginário do povo realmente do Antigo Testamento. É que, ao contrário muito da nossa visão atual, né, a gente tende a separar o que é espiritual do material, mas isso na mentalidade, na religião antiga, para os antigos, isso não tem nenhum fundamento. Seria muito estranho, inclusive, a ideia que nós temos da oração, ou pelo menos da oração privada nos nossos ambientes privativos, sabe? A fé no ambiente privado, ela não sendo uma demonstração pública e não sendo parte constituinte da nossa persona pública. Isso é completamente diferente do que o que nós adotamos hoje, né? Completamente diferente do que havia no mundo antigo. Mas podemos começar a falar justamente sobre a questão do concílio divino e do que está acontecendo aqui no capítulo 1. Vamos lá. Então, isso é interessante porque nós já começamos falando sobre Jó num podcast anterior. Um outro professor veio aqui, foi muito bom. Eu estava ouvindo pouco antes da gravação desse episódio e estava assim, ouvindo na velocidade 2.0, porque eu sou rápido mesmo, assim, peço perdão aí se vocês acham ruim. Mas indico. Eu acho bem ruim. É que o Matheus é um cara inteligente, que lê e tal. Então assim, gente, se você é como eu, mais devagar, não tem tanta leitura, ouve normal que o BTcast não é podcast de corte. O BTcast, 1.5 eu até continuo a amizade, tá? Mas assim, se você não é um Vitor Fontana, um Matheus Macinte, um Luiz, entendeu? Um Guilherme Nunes, você ouve normal aí, tá bom? Você ouve normal, tá? Por favor, não fica no 2.0 aí não, que você não é X-Men não, tá? E esse episódio tá incrível, gente. Ouça mesmo, porque tá sensacional. Tá muito bom. Professor Roy, é que, mano, o cara ficou 5 anos estudando Jó, né? Então, pá, é mel na chupeta, né, mano? Enfim, o cara é fera. E muito didático, né? Baita professor. Mas enfim, Matheus, vamos lá, ajude-nos. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó, nós temos o prólogo. Nós começamos no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, com uma introdução sobre esse homem, Jó. Nós conhecemos características dele e nós temos uma primeira informação extremamente importante sobre Jó. Ele era um homem reto, ele era um homem justo, ele era um homem que adorava corretamente e praticava justiça juntamente às pessoas que estavam ao seu redor. Considerando tudo isso, a partir do versículo 6, o olhar do autor do texto muda da figura de Jó, muda de cenário e nos apresenta a reunião de Deus com os filhos de Deus. E nessa reunião nós temos Deus está perante seus filhos e aparece perante ele um
Hassatan, um Satanás, e esse Satanás começa um diálogo com Deus. E esse diálogo que nós temos aqui, nós observamos que inicialmente Deus no versículo 7 pergunta para ele: de onde você vem? De onde você estava andando? Né? Deus pergunta para Satanás e ele responde: eu estava passeando pela terra e rodeando por ela. E Deus, considerando que Satanás estava justamente dando voltinhas pelo mundo, fala assim: então, se você estava passeando pela terra, você provavelmente prestou atenção numa figura muito interessante que tem lá embaixo, o meu servo chamado Jó. Não existe ninguém na terra como Jó. E parece que Deus começa a jogar informações sobre essa figura de Jó. E Satanás começa a estabelecer um diálogo sobre essa figura de Jó e começa a estabelecer certos questionamentos sobre: será que realmente esse homem é tão justo? Será que esse homem realmente é tão bom? Se você retirar a sua mão de bênção sobre ele. E nós observamos esse movimento acontecer 2 vezes. Deus permite então que Satanás, após esse questionamento, que ele questiona Deus: se você parasse de abençoar o servo Jó, será que ele seria tão fiel a você? E Deus permite que Satanás toque nele, tire tudo o que ele possui, e Satanás vai e tira tudo o que ele possui. Nós vemos então que a partir do versículo 13, Satanás vai e de fato tira tudo o que Jó possui. Até que nós vamos para o 2º capítulo e essa cena divina acontece mais uma vez. Nós temos outra vez uma reunião de Deus com seus filhos. E nessa reunião nós encontramos Satanás mais uma vez presente ali, trazendo mais questionamentos sobre a figura de Jó. E agora ele consegue uma permissão tanto quanto mais especial, que era não somente de tocar em tudo que Jó possuía, como ele já o fez, mas agora de tocar no próprio Jó. E assim ele o faz. E dessa forma que o livro de Jó começa a sua narrativa. Logo depois nós vemos toda aquela poesia e você já viu tudo que foi falado sobre o livro de Jó nos podcasts anteriores. Mas o importante é que nós temos basicamente essa cena que acontece 2 vezes sobre o encontro de Deus, os seus filhos e a presença de Satanás ali questionando sobre um homem justo. Isso traz pra gente diversos questionamentos, isso traz pra gente diversas perguntas, como por exemplo, a primeira pergunta que eu posso fazer aqui e gostaria de convidar os meus amigos a responderem é: quem é esse sujeito Satanás e o que ele estava fazendo ali, afinal de contas? Se alguém quiser falar aí pra gente. A pergunta, eu vou complementar a pergunta do Mateus, tá? Porque assim, ó, o texto, ele coloca os servidores celestiais, beleza, que são anjos, já dissemos que não, né? São seres celestiais, servidores celestiais, ou seja, a NTLH aqui é até mais honesta na tradução, se eu entendi bem tudo que a gente falou no episódio passado, né? E ele dá um destaque pro Satanás. Quem é esse Satanás? Esse termo aparece, né, na narrativa de Jó ali, e no Antigo Testamento tem outros momentos que ele aparece, é a mesma pessoa, né? Então, assim, como é que a gente entende essa personagem que aparece nesse prólogo, entende? Porque, assim, a nossa mentalidade, tentando explicar o teor da pergunta, para nós cristãos médios e tal, cara, Satanás é o cara que tentou Eva, entende? É o cara que tá por trás de toda a desgraça ali e tentando a galera fazer coisa errada. Satanás é o que tenta Jesus no deserto, Satanás é lá do Apocalipse, entende? O próprio Apocalipse vai dizer que Satanás é a serpente. Então, assim, você tem nesses hiperlinks bíblicos, né? Você vê que Satanás é essa figura, esse tentador e tal, que é um dos grandes adversários que a gente tem e tal. E aí, é a mesma pessoa? Na literatura de Jó, ou, né, numa exegese, a gente faz rapidamente esse hiperlink e tal, porque o Novo Testamento faz, mas como é que a gente faz? Que passos que a gente dá antes de chegar nisso? Né? Eu acho que o importante aqui é nós retirarmos da nossa mentalidade de que anjos estão fazendo parte dessa história. Por mais que sim, Elohim envolva seres celestiais e seres celestiais da categoria de anjos, na categorização dos autores do Antigo Testamento, anjos agem mais como mensageiros, como aqueles que levam uma mensagem da parte de Deus. Então, quando a NVI traz os anjos reunidos, é um equívoco justamente da mentalidade daquilo que o autor bíblico ele gostaria de falar. E aí nós estamos falando sobre os seres celestiais, gente que tem poderio, que administra junto com o Senhor nessa dinastia monárquica, o mundo como um todo, o cosmo como um todo. O Senhor não tem problema nenhum em partilhar essa administração com essa família, mas nós temos essa figura, já partindo justamente para essa pergunta específica, né? Nós temos essa figura do Satã, e aí a gente precisa ir um pouco na gramática. Quando nós falamos ou querendo nos referir a um substantivo próprio, tipo Rodrigo Bibo de Aquino, né? Eu geralmente anexo ali um artigo, o Rodrigo Bibo de Aquino. Ou quando eu quero falar da Cíntia, a Cíntia Muniz. Então, quando na língua portuguesa eu quero identificar, qualificar um substantivo próprio, eu geralmente
coloco ali um artigo definido, ou seja, uma partícula dentro da nossa língua portuguesa que auxilia a identificação se aquela é uma pessoa ou um objeto, né? Um objeto. Nós temos artigos indefinidos, como uma. Então, quando eu quero falar, por exemplo, de um objeto, eu falo uma caneta, alguma coisa do tipo. Na língua hebraica, nós não temos muito essa ideia vinculada ao substantivo próprio. Na verdade, toda vez que eu falo sobre alguém, eu só falo o nome. O artigo definido, necessariamente, ele não precisa ir. Então, quando eu quero falar sobre o rei Davi, esse rei que é grande, então eu coloco um prefixo, artigo, que é o ha, que é justamente o artigo que qualifica o rei, Meler, no caso. Então, ha Meler Davi. O nome, o substantivo próprio, ele não tem, por sua vez, um artigo, porque ele já está sendo qualificado pela primeira prefixação no primeiro substantivo, Meler, rei. Ou seja, se nós fôssemos colocar aqui na mentalidade, se Satã ou Satanás, aqui em algumas traduções, fosse de fato uma figura, um personagem mesmo, aqui, ele não teria o seu artigo anexado. Mas, quando nós olhamos no texto de Jó e em todas as outras 29 inferências no Antigo Testamento para falar a respeito de Satã, nós na língua hebraica vemos uma identificação aqui do artigo definido para indicar que Satã não é uma pessoa, Satã não é um ser, Satã é um posto, um ofício. E isso pode estar aqui agora explodindo a cabeça de muita gente. Teve gente que agora que já desligou o podcast. Não, eu tô tentando entender aqui, velho. Então, o podcast, por quê? Na língua hebraica, toda vez que nós falamos sobre ofícios específicos, existe justamente a anexação de uma partícula gramatical, que é justamente o artigo definido. Então, o rei. Aí, a palavra rei em hebraico é meler. Se eu quiser falar sobre o rei, especificamente, de determinado lugar, ou o rei dos reis e tudo mais, eu coloco como ha-meler. Ou seja, um artigo prefixado justamente a um substantivo. Agora, quando eu quero, por sua vez, identificar um posto, essa mesma estrutura vai identificar, mas em substantivo próprio. Nome de gente, nome de pessoas. Você não precisa necessariamente desse artigo. Você pode se referir a pessoa como, por exemplo, David. Você não precisava necessariamente do artigo para identificá-lo. E repete, então, isso aplicado agora ao texto de Jó, quer dizer o quê? Quando olhamos agora no texto de Jó, nós vemos justamente essa ideia de Satã não como uma pessoa, não como um ser específico que identificamos no nosso imaginário cristão como Satanás, mas como um posto entre esses que fazem parte dessa ordem celestial. Ou seja, Satã aqui, que significa justamente tentador, ou aquele que é causador de determinados problemas, é um mero subserviente que nem todos aqueles que estão ao redor. Aqui eu só quero fazer um parênteses que o próprio Heiser, no livro dele, ele fala que não dá pra gente saber exatamente qual seria a hierarquia, né? Se ele tem o mesmo valor dos outros membros do concílio ou se ele é um servo dos membros do concílio. Então ele tem esse posto que é um posto de ser um desafiador, um promotor, um acusador, e a função dele parece ser justamente a de passear pela terra e relatar alguma coisa para os membros do Conselho Divino. E né? não só então, para os membros do Conselho Divino, né? Mas para o próprio Deus. Exato. Tanto que ele tem acesso. Seria muito estranho o Satanás, alguém que está em rebeldia contra o Senhor, contra Deus, alguém em rebeldia, em estado de rebeldia, ter acesso ao lugar de onde os desígnios para manutenção da terra estão sendo tomados. Seria muito estranho. E aliás, isso é um problemão, porque muita gente que entende o Satanás de Jó como o diabo mesmo, né? Tem problema em explicar os timings de como as coisas aconteceram. Poxa, mas quando que foi a queda? Quando que foi a rebelião? Mas então o diabo tem acesso ao céu? Não tem? Que foi mais ou menos aí a minha entrada. E pra mim sempre ficou muito confuso isso, né? Porque então o diabo, ele continua então tendo acesso ao céu. Fica realmente muito complicado quando você junta as duas figuras. E a verdade é que em nenhum momento no Antigo Testamento o termo Satã é aplicado à serpente de
de Gênesis 6. Como você mesmo falou, Bibo, isso vai ser um desenvolvimento posterior. Então, lá no judaísmo do Segundo Templo, você vai ter essa identificação, até por causa do trabalho dessa figura, né? Desse Hassatan, de ser esse acusador, esse opositor, ele vai passar a ser associado com a serpente. E lá no final da Bíblia, há essa associação específica da serpente com o diabo. Então, a gente percebe que há uma construção, há uma evolução do pensamento e do entendimento a respeito disso. Mas é importante a gente perceber que, nesse momento, a fotografia que Jó apresenta pra gente do Conselho Divino, a gente tem esse Satã como um funcionário, como alguém que está a serviço de Deus e está a serviço do Conselho. Ou seja, é um tentador, não é Satanás, nome próprio do peludo, daquele que ferra a nossa vida. Ele é acusador. Ele é o acusador, não tentador. Não tentador. Ele não está tentando Jó. Ele está acusando Jó perante Deus e lançando um desafio, inclusive sobre a própria integridade de Deus, né? É que vocês falam que Satanás significa tentador? Por isso não, é acusador, mas em outros textos ele também ganha um caráter de tentador, principalmente na literatura do segundo século, já me corrigindo aqui, né? A gente está falando aqui de uma configuração de um tribunal. A gente tá falando de uma configuração em que você tem um promotor de defesa, você tem um promotor ali justamente aqueles que acusam, e você tem quem está dirigindo e quem está comandando esse tribunal em prol de uma justiça que será manifestada ali naquele momento. Mas uma das piores coisas no livro de Jó, que não facilita o nosso trabalho aqui para levarmos em consideração, é saber justamente quando ele foi escrito, sob qual imaginário que permeia tudo ali, porque muitos autores colocam Jó justamente próximo de Abraão, outros autores colocam anterior aos acontecimentos e a construção da Torá, outros falam inclusive de paralelos literários em outras tribos, e aí a gente fica justamente em uma calça justa, é isso? É assim que fala? Calça justa. Calça justa. Calça suja não. Não, suja não. É calça justa ao nós definirmos o que o autor necessariamente tem em mente ao colocar no prólogo da história deste homem para a sabedoria dos povos que virão e lerão essa história, o que ele tem em mente demonstrar esse concílio divino sendo formado. Então, o que nós conseguimos fazer, e isso é consenso acadêmico, tá? Nós não estamos tirando isso do absoluto nada e nem apenas de um pesquisador como Michael Heiser, né? Ele é apenas um popularizador. É consenso acadêmico que Hassatan ou Satã não é substantivo próprio, não é nome próprio. Nós estamos falando de um posto, de um ser celestial, desses Elohims, que toma uma função no conselho divino, para que possa organizar justamente o cosmo como um todo. E aí, galera, antes que vocês fiquem desesperados, a gente talvez vai entender um pouco melhor isso quando formos para o Novo Testamento, tá bom? No Novo Testamento as coisas podem ficar um pouco e ganham contornos também, tá bom? Mas no livro de Jó, na teologia do Antigo Testamento, é exatamente isso que a academia tem falado hoje. Gente, se vocês estão achando que somos um bando de hereges, a gente promete para vocês que no episódio do Novo Testamento vai tudo se encaixar, vai tudo desenrolar, vai ficar tudo bonito. Tudo. Mas é que vocês... mas por que vocês não fazem tudo junto, então, igual Inteligência Limitada, episódio de 10 horas? Primeiro, que a gente não gosta. Segundo, que não é assim. Eu tenho uma filha pra cuidar. Não é assim, ó. Matheus tá fazendo hora extra no trabalho pra poder gravar esse episódio. Exato. Olha só, galera, o que acontece? É que vocês também precisam aprender, e eu acho que quem é ouvinte assíduo do BTcast, presta atenção, não ouve na velocidade 2.0, sabe, sacanagem, Matheus, só pra pegar no teu pé, sabe que a gente quer ensinar, a gente pretende fazer vocês pensarem também as teologias bíblicas conforme elas são localizadas. Então, a teologia bíblica do Antigo Testamento, a teologia bíblica do Novo Testamento, a teologia de Jó, a teologia, entendeu? Então, assim, Lucas tem uma teologia, Paulo
tem a teologia dos reis, tem a teologia dos sacerdotes, do próprio Antigo Testamento. E aqui nem tô indo pra teoria das fontes, tá? Isso tá nitidamente. Você tem Reis e Samuel e você tem Crônicas, então tá nitidamente ali. E tem uma teologia própria, né? Você tá recontando a história de Israel sobre a ótica sacerdotal. Então é importante vocês pensarem a Bíblia, sim. Por isso que a gente não quer ficar dando muitos saltos, mas entender que quando os autores, né, ou o autor de Jó, ou o revisor final, enfim, coloca dessa maneira, e infelizmente às vezes a nossa tradução já nos condiciona a interpretar como Satanás, o inimigo, o diabo e tal, isso às vezes é um pouco complicado porque a gente perde. É igual a Cintia acabou de falar, não sei se você prestou atenção, mas de fato, se você entende ali Satanás como o grande vilão da Bíblia, você tem um problema sério, porque como é que esse cara que saiu do céu foi expulso, enfim, tal, né? Como é que ele entra lá agora? Você percebe que é de boa, né? Ele tá ali de boa, eles foram prestar contas ali. E aí Deus começa a trocar uma ideia com esse ser especificamente, entendeu? O que mais, galera? Mateus, fala alguma coisa, Mateus. Você disse que tava discordando um pouco da pauta, que você olhou aí, foi fundo, e agora eu fiquei curioso. Vai lá, Mateus. Então, o que eu posso falar? Porque esse princípio de Jó... Galera, só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, Mateus, só um pouquinho. Pessoal, agora eu queria que vocês colocassem 2.0, é o Mateus falando, tá bom? Aí vocês podem botar 2.0, a velocidade aí. Ai, meu Deus. Vai aparecer o Alves. Fala rápido, Matheus. Fala rápido agora. De trás pra frente, galera. Ouve de trás pra frente agora. Vocês vão ver Satã. Pode ter isso, pode ter mensagem subliminar, melhor não. Vai que descobre as mensagens subliminares aqui. Então, porque a forma como esse prólogo é construído, ele suscita a gente a duas perguntas. A primeira pergunta que pode fazer é se realmente esse Ra-Satã, ele realmente fazia parte da corte celestial. Existe um grande consenso acadêmico de que ele faz parte dali. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente lê, por mais que exista consenso, a gente tem que admitir que dá uma impressão de que parece que esse sujeito invadiu essa reunião. Que parece que ele é destacado das outras pessoas que estão ali, né? Que estão ali reunidas no Conselho Divino. Mas existe um consenso acadêmico de que Ra-Satã ali, ele não é alguém que por natureza é ruim, ele não é um anjo caído, ele não é o nosso inimigo. Mas também existem sinais que, de acordo com o que eu entendo, apontam um caminho de que essa figura ainda não é, mas ela pode vir a se tornar um ser ruim. E por quê? Isso tudo por causa da forma como eu enxergo a teologia do livro de Jó. A teologia do livro de Jó, a gente observa basicamente, a partir do capítulo 3 do Jó, começando a trazer certos questionamentos. E nós já vimos esses questionamentos a respeito da dor, do sofrimento dele. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E grande parte dos questionamentos de Jó, elas vão possuir uma luz antropocêntrica. Como assim? Jó está preocupado com as dinâmicas humanas, ele está preocupado sobre as dinâmicas humanas e sobre como Deus responde a cada uma dessas dinâmicas. É como se a realidade humana fosse o centro de todo o cosmos. De que forma? O grande questionamento aqui é o problema do porquê as coisas estão acontecendo comigo. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. E Jó começa a estabelecer um diálogo com seus amigos que estão ali, que foram inicialmente para consolá-lo, mas que na verdade estabelecem um papel de também, entre aspas, de acusadores. Eles começam a estabelecer grandes questionamentos para Jó. E suscitam a Jó a responder. E essas respostas de Jó sempre vão no caminho de: mas eu não fiz nada disso, eu não pequei, eu não fiz isso. Vocês estão falando que eu fiz isso, mas eu não fiz. Isso não foi feito por mim. Né? E nós vemos isso sendo construído até basicamente o final do livro, até a intervenção divina, até que Deus entra na história como um personagem e começa a responder a Jó. E a resposta de Deus no capítulo 38 em diante, a Jó, ela é uma resposta que não responde muito bem as perguntas que Jó faz, porque Jó pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Se Deus trabalha por meio de uma justiça retributiva, porque não existe retribuição a toda a bondade, a toda a justiça que eu tenho? E a resposta de Deus é, na verdade, fazendo com que Jó expanda o seu olhar e entenda que existe muito mais do que apenas um mundo antropocêntrico que está ao seu redor. Deus faz com que Jó abra seus olhos e observe que existe todo um cosmos, existe toda uma criação. E inicialmente, Deus começa a falar para Jó sobre a criação, sobre a ordem que existe em todas as coisas, sobre a ordem do universo, sobre o mar, sobre as plantas, sobre tudo que existe. Deus até mesmo fala sobre seres que, na literatura do judaísmo do segundo tempo, são entendidos como seres malignos, mas da forma como Deus o descreve, no livro de Jó, que seria, no caso, o Behemoth e o Leviatã, em Jó também não são seres malignos. Futuramente eles vão ser descritos, o Leviatã vai se tornar, em outros livros, maligno. O Behemoth vai se tornar um ser maligno também. Mas especificamente no livro de Jó, eles são parte da criação. E o que existe nisso tudo? Eles são parte da criação. Eles são seres que possuem uma bondade inerente entre si, mas existem certos limites ao qual não devem ser rompidos.
Você não deve tentar pescar um leviatã com um anzol, que aí você pode enfrentar problemas. Você não deve tentar entrar no espaço do behemoth, senão você pode ser atacado. O behemoth está na dele, e ele é inofensivo, ele é bom. Mas se você romper o espaço da ordem criada, algo ruim pode acontecer. Então Deus estabelece uma ordem da criação, e nessa ordem também temos algo que a gente vai falar mais pra frente nesse episódio, no capítulo 38, versículos 6 e 7, falando sobre, inclusive, o espaço de seres espirituais que fazem parte da criação, e eles têm também o seu papel a ser desempenhado dentro dessa criação. O que Deus deseja de Jó? Deus deseja que Jó obtenha uma visão renovada sobre toda a criação e que ele possa compreender que ele é apenas mais uma parte dessa criação muito maior. Ele é apenas uma parte desse todo muito mais crescente. E Satanás, que aparece aqui como um procurador, como um acusador, ele tem uma atitude que a gente pode considerar uma atitude um tanto quanto cínica. O Satanás aqui, esse procurador, ele tem uma espécie de cinismo na forma como ele é descrito nos primeiros capítulos. Ele meio que duvida da bondade de Jó. Ele que é alguém que é bom, criado por Deus. Ele duvida da própria intenção de Deus em observar Jó e a forma como Jó... Ele duvida da visão que Deus tem, da perspectiva que Deus tem sobre a pessoa de Jó. Ele tenta demonstrar de alguma forma, Deus, você está errado sobre a forma como você entende essa pessoa. Então ele coloca um erro de compreensão no próprio Deus e ele coloca, acima de tudo, ele tem um cinismo em observar a figura de Deus. O que isso acontece? A forma como eu entendo tudo isso, existe essa ordem de criação e existem certas pessoas na narrativa que exercem o papel de acusadores na narrativa, que são os próprios amigos de Jó, né? E Deus, inclusive, fica irado no final do livro, no capítulo 40 em diante, Deus fica um pouco irado com os amigos de Jó e fala que eu só vou perdoar vocês porque Jó vai fazer intercessão por vocês. Eu só perdoo vocês se Jó interceder. E Jó vai lá, intercede no capítulo 42 e eles recebem o perdão. Nem mesmo o ritual tradicional ao qual Jó poderia viver, seja Jó um judeu que tinha o templo ou não, e provavelmente não tinha, poderia lidar com a figura, com os amigos dele. Mas a intercessão, assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra no passado, a intercessão de Jó é aquilo que podia mudar a situação dele, né? Isso aqui é tudo muito importante, porque existe um papel aqui basicamente de o que vem a se tornar ruim. Alguém que não é ruim ainda, mas pode ser algo que venha a se tornar ruim. É duvidar da ordem criacional a qual Deus estabeleceu no livro de Jó. Eu acredito que essa ordem criacional é extremamente importante. Essa figura, Rassatã, no livro de Jó especificamente, ela ainda não é má, mas ela pode vir. Ela já possui indícios de que futuramente, dentro de uma teologia canônica, bíblica, ela possa se tornar ruim. Isso ainda não está presente no texto, mas isso já possui relances de algo que pode vir a acontecer. Para que a gente entenda um pouco sobre a constituição desses seres celestiais e uma possível corruptibilidade, a gente precisa voltar lá no capítulo 4 de Jó e observar a fala de Elifaz. Elifaz, ele é enviado, justamente, não é que ele é enviado, ele aparece na narrativa bíblica ali após o sofrimento de Jó e começa a dizer algumas palavras para tentar trazer a consciência de Jó diante do seu sofrimento e daquilo que Jó estava justamente falando, né? Vamos lá, vamos lembrar da história de Jó. Jó está lá diante de todo o sofrimento e em um determinado momento ele começa a questionar a sua própria condição. Mais pra frente, no livro de Jó, nós veremos o próprio Jó convocando um tribunal, uma espécie de tribunal divino, e falando a respeito da sua própria justiça diante do Senhor, diante de Deus. E aí, coloca aqui de maneira muito bela aqui, versículo 1 em diante. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Parece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos.
versos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono caído sobre os homens, sobrevieram-me espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. O que ele faz está evocando aqui é uma rima literária com aquilo que o próprio Senhor irá dizer na história para o próprio Jó, evocando justamente a ordem criacional, evocando e dando ali sentido a toda a criação, mas tem um enxerto aqui justamente nesse meio do texto, dessa argumentação para falar sobre a justiça de Deus, que fala que o próprio Deus não atribui plenamente justiça aos anjos e nem aos homens. Vamos lá. Perfeição aqui no contexto do livro de Jó não existe na ordem criada, nem no mundo sobrenatural e nem no mundo natural. É uma rima, inclusive, que ele faz falando a respeito dos anjos, de que o Senhor atribui imperfeições, ou seja, existe espaço para corruptibilidade. E aqui nós vemos o anjo justamente, esse anjo não, na verdade esse ser criado, esse ser celestial, desempenhando uma possível transição moral em relação à ordem criada por Deus. E aí ele faz uma outra rima embaixo. Seria por acaso você, o justo? Seria por acaso o homem justo? E a gente precisa voltar o conceito de justiça, né? Ou a ideia do conceito de impunidade que está presente na literatura bíblica. Jó não poderia assegurar para si próprio como o justo, perfeito, correto. Somente Deus. Ele vem e dá essa carteirada, evocando e fazendo uma rima com o que o próprio Deus fala com base na criação e coloca um enxerto para todos nós prestarmos atenção. Nem mesmo os seres celestiais são completamente retos e perfeitos. Eles têm um espaço de atuação aqui no texto que eles podem por sua vez se rebelar e agir contra o seu próprio Criador. Olha aí. Então, que não foi no caso esse Satã ali de Jó, ele age conforme o Criador quer mesmo. Vai lá e pode tocar do Jó. Tadinho, né? Tadinho, Jó. Exato. Mas não é uma aposta, tá, gente? Não é uma aposta. Deus não tá jogando aposta com Satanás ali, não, tá? Deus, o lance ali é Deus e Jó. Deus não joga tigrinho, exato. Gente, olha aí, ó, a gente achou que ia dar meia hora, deu 1 hora de episódio praticamente. Aí, ó. Sensacional, Tá sensacional. E deu pra entender, ó, viu, gente? Teologia bíblica em cima do livro de Jó, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho ali o versículo 6 do capítulo 1 de Jó. Aliás, não lembro se era o versículo 6, agora eu fechei aqui o texto, foi mal. Mas é, né? 6, alguém tá com ele aberto aí? Gente, percebam, galera, por que vocês estão falando tudo isso e tal? Pra vocês entenderem a complexidade da Bíblia, que como é bom estudar, como é bom entender, como a gente tem que cuidar com algumas afirmações. Entende? Eu confesso que é muito difícil traduzir esse texto para o povo em geral. Acho até meio ousado da parte da NTLH fazer o que ela fez, mas ainda assim a NTLH, ela ainda traduz como Satanás ali. Ela também não vai tão fundo assim, né? Porque, cara, é muito difícil no imaginário. E eu até, gente, aí agora até trocando uma ideia, eu nem sei se eu acho errado também essa escolha do tradutor, sabe? Porque, tendo em vista a teologia bíblica da pessoa de Satanás, cara, acho que facilita um pouco o entendimento também, sabe? Versículo 6 aqui. Não sei, é difícil, é uma escolha. Se bem que não, né? Se botasse também aqui, como é que vocês traduziriam o versículo 6, então? E no meio deles veio também um acusador, né? Seria mais honesto, o né? imaginário mesmo que trabalhou em cima de Satanás, que é um imaginário nosso herdado do medievalismo, infelizmente impregna qualquer tipo de palavra correlacionada com as traduções de Satanás. O acusador, ou até mesmo
Se a gente for levar o tentador, não é a melhor tradução a palavra tentador, mas também é colocado. Então qualquer outro cognato que fale a respeito de Satã sem ser justamente um posto, sem ter uma nota de rodapé ali explicando posto nas ordens celestiais, no concílio divino e tal, ficaria muito, muito, muito enviesado pelo nosso imaginário medieval. Mas aqui a gente fala justamente sobre esse conceito de justiça do próprio Deus diante de Jó, de Jó diante de tudo que tem acontecido e sobre essa corruptibilidade desses seres celestiais, desses seres desse panteão divino aí. A gente tá falando sobre uma realidade em que ainda aqui o Senhor se manifesta como soberano entre todas as coisas, tá? Sobre todas as coisas. Nas notas aqui até da nova NVI, ele coloca, né? No hebraico significa os filhos de Deus. Satanás significa adversário ou acusador e tal. Só que daí, como ele coloca já Satanás com letra maiúscula, a gente já leva pra como sendo o ser, né? O Satanás, este Satanás. Então, talvez o melhor fosse colocar mesmo Satanás com letra minúscula. Ou eu colocaria acusador, sabe? Ou adversário, sabe? Eu colocaria uma coisa mais genérica do que Satanás com letra maiúscula, sabe? E o Senhor perguntou ao acusador. Aí quem quiser ligar com Satanás, beleza, aí já vai por conta, entendeu? Mas a tradução não, pelo menos ela talvez fosse melhor traduzida assim, colocando como um adversário, um acusador e tal. Enfim, é complexo. Gente, pra vocês verem a complexidade de traduzir um texto bíblico, tá? Eu gosto da Nova Jerusalém porque ela coloca Satã. Por mais que Satã seja justamente utilizado, a Bíblia de Jerusalém Pastoral também, a nova Bíblia Pastoral. Coloca como Satã, e aí Satã que dá até entender como posto. Mas o problema é que eles colocam justamente com o S maiúsculo, então dando a entender um substantivo próprio e não um substantivo e não um substantivo comum que seria destinado a um posto, né? Alguma coisa do tipo. Mas e aí, gente, a conclusão de tudo isso é? Calma, beleza, que a gente falta só um pedacinho aí importante que até o Mateus mencionou. Falta o Jó, capítulo 38. Ainda bem que tem mulher aqui, que senão, olha, é uma bagunça aqui. Vai lá, Cíntia, por favor. Então, o último ponto aqui foi só lançado, aí a Mateus lançou a ideia, mas lá em Jó, capítulo 38, e aí eu quero ler a versão da Nova Jerusalém, da Nova Jerusalém. Calma, a gente não chegou na Nova Jerusalém ainda. Na Bíblia de Jerusalém. Caraca, essa tradução, galera, a tradução da Nova Jerusalém, eu acho que eu falei Nova Jerusalém aqui, né? Essa vai ser sensacional. Essa vai ser boa. Olha, galera. Na minha cabeça, porque essa que todo mundo quer, né? Quem não quer a Nova Jerusalém, né, meu? Olha, gente, essa aí a gente aguarda, hein? A tradução da Nova Jerusalém. Sensacional. Capítulo 38 de Jó, a gente tem aquela conversa, né? Aquele discurso, o discurso de Yahweh, falando a respeito da criação, né? E a sabedoria criadora, né? Diante da sabedoria que Jó acha ter, do entendimento que Jó tem da situação que ele está vivendo. E lá no versículo 6, vou ler o 6 e o 7 para fazer um pouco mais de sentido. Onde se encaixam suas bases, ou quem assentou sua pedra angular, que Deus falando da criação, entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus, né? Outras versões vai falar a respeito de estrelas, né? Tem esse paralelismo com os filhos de Deus. Então vale lembrar que no pensamento do Antigo Oriente Próximo havia essa correlação, né? De seres celestiais com estrelas, com os astros celestes. E isso porque as estrelas se movimentavam nos céus, porque elas estavam distantes de nós. Então, dentro da cosmovisão daquela época, esses seres celestiais eram chamados de estrelas. Então, aqui também falando, né, a respeito dessa conexão, desses termos, né, e mais adiante a gente vai ver na própria Bíblia o uso de estrelas para se referir também, né, com essa questão de seres celestiais, enfim. A estrela que guiou reis magos para Jesus, tem todo esse imaginário também. Sim, tem outros desenvolvimentos, né? E também destacando que no momento, né, da criação, algo que a gente já falou no primeiro episódio, né, da criação do mundo, o conselho divino, né, os filhos de Deus, eles já estão ali, né? Então aqui fala claramente onde você estava, Jó, quando lancei as bases do mundo, e os filhos de Deus, né, as estrelas, né, juntas ali, elas rejubilavam, elas cantavam. Então, voltando para essa ideia
ideia da criação, e a gente falou um pouquinho disso lá no episódio anterior, quando a gente fala também da criação. Mateus falou a respeito ali, né, do façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a gente percebe um pouquinho dessa mentalidade, né, da criação também aí no livro de Jó. Isso é importante porque a gente observa essa ideia dessa correlação entre anjos, estrelas, seres espirituais, não anjos especificamente, mas seres espirituais, estrelas. A gente observa, por exemplo, textos como Isaías capítulo 40, em que vai falar das pessoas que elas têm medo dos príncipes, no versículo 23 até o 26 ali, elas têm medo dos príncipes, mas elas também têm medo daquilo que está no céu, daquilo que está no alto, e Deus fala assim, olha, mas fui eu que criei elas. O exército de todos os céus, eu passo por elas, e a gente vê essa linguagem sendo utilizada também sobre estrela da manhã. A gente vê essa ideia muito presente no livro de Apocalipse, com estrelas caindo e tudo mais, e é sempre complicadíssimo falar de Apocalipse, não é mesmo? Mas o importante é o imaginário de correlação entre o que a gente literalmente vê no céu e os seres espirituais existia nessas primeiras pessoas. Por isso que eu gosto de um exemplo, quando eu falo sobre essa noção que é tão diferente pra gente, porque pra nós, quando nós fomos pra escola, tivemos aula de ciências, né? Desde a sexta série, quinta série, a gente sabe que são apenas bolas de fogo, de gás, de fogo pegando fogo no céu. Bola de gás pegando fogo no céu. A gente sabe disso, a gente estudou, a gente viu documentários sobre o cosmos e tudo mais. Mas para essas pessoas, se você queria observar Deus sendo adorado no seu trono, era só você olhar para o alto. Você olha para o alto, você vê as estrelas brilhando. Na mentalidade das pessoas daquele tempo, a fazer esse movimento, você estava vendo Deus sendo adorado, Deus que estava ainda acima. É claro, Deus não podia ser visto, contemplado, mas a adoração a ele podia ser percebida, pelo menos na mentalidade daquelas pessoas. Isso só fazendo um comentário aqui, mais prático. Qual é o impacto disso na nossa leitura bíblica? Pegue o texto de Abraão, em que ele sai da sua tenda e olha para o céu. Ao olhar para o céu e ver que a sua descendência seria tão numerosa quanto. E a gente tá falando sobre se a minha família celestial, Deus falando para ele, né? Se a minha família celestial é tão numerosa, a sua também será. Assim como a minha. Então, esse é o imaginário. A gente precisa sempre focar nisso. A gente tá repetindo muito imaginário. Repetindo muito como os autores, como a audiência, eles estão entendendo esse texto, porque daí surgem as verdadeiras aplicações e aplicações mais acertadas. E acho que a gente já pode começar a ir pro finalzinho pra essas aplicações, né, gente? Não, agora. A gente tem que ir pro final. Agora. Não, então, a gente já tá com a cabeça doendo já, gente. É muito legal a gente perceber como tudo isso que a gente tá falando está trazendo uma nova camada de significado para textos que a gente já conhece, para textos que a gente já leu 1 milhão de vezes e talvez até já tenha visto algum comentário, e talvez até já tenha pregado sobre esses textos. E como é interessante o fato de que a gente, conhecendo essa cosmovisão antiga, né, dos autores bíblicos, isso traz de fato uma nova camada, um novo colorido para esses textos. Como eu disse, isso vai ficar ainda melhor no último EP, quando a gente falar do Novo Testamento, que vai ter umas coisas assim que vão linkar é bem interessante isso. E nada disso traz um demérito de forma alguma pro texto bíblico. Pelo contrário, eu acho que torna as coisas ainda mais coesas, ainda mais bonitas. Eu por exemplo, sou apaixonada por essa questão do contexto e como ela consegue agregar a nossa interpretação, a nossa forma de lidar. Por mais que num primeiro momento algumas coisas vão gerar um estranhamento, vai dar um tilt, uma tela azul, mas calma, a gente respira e a gente reformula, e assim é a vida do teólogo, é uma crise por dia ou mais. Mas a gente continua acreditando em Deus e a gente continua apaixonado pela Bíblia e cada vez mais apaixonado, e faz parte do processo. Eu lembrei do Cacá agora respondendo uma pergunta no Instagram. Você já teve crise pastoral? Aí ele respondeu, hoje? Bem isso. 9 horas da manhã ainda não, né? Ainda não. Exato. E seria muito interessante, acho que vincular justamente a ideia de justiça divina, ou dessa justiça na terra, principalmente com a figura de Jó, que justamente evoca essa questão. E eu queria muito colocar as últimas palavras de Jó, após a resposta de Yahweh a ele, revelando tudo aquilo, que é cinge os lombos, né? Aperta o cinto, que eu vou falar pra vocês. Se endireita aí, que eu vou falar pra vocês. E o Senhor faz uma bela explanação
condenação de tudo aquilo que ele fez, colocando algumas indagações que são muito, muito intrusivas e incômodas àquele que estava passando por determinadas injustiças, segundo os seus próprios olhos, que seria Jó. E Jó, no final de ser colocado nesse turbilhão revelacional de tudo aquilo que o Senhor fez, do mundo visível e do mundo invisível, ele termina sua fala dizendo: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Quem é aquele que vela teus planos com propósito sem sentido? Falei de coisas que não entendiam, de maravilhas que me ultrapassam. Escuta-me que vou falar, interrogar-te-ei e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso, retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. É o que a Cintia acabou de dizer a respeito do livro do Jó. O que nós podemos compreender a respeito do mundo invisível? O que nós podemos compreender a respeito da ordem criada? O que nós podemos compreender a respeito desses seres celestiais que fazem um concílio, que dividem justamente a administração do cosmo e da terra, e que eu fui afetado, eu fui acusado, inclusive, por causa de um desses seres divinos. A única coisa que eu posso falar é no conhecimento do Senhor, naquilo que o Senhor me revela a respeito desse mundo ao qual eu não compreendo, continuarei sem compreender. Eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, administra todo esse caos, e que a partir disso, o sobrenatural ainda não é um conhecimento exaustivo da minha parte, mas eu sei que ele existe e eu chamo de maravilha. Eu chamo de maravilha. Essa é a nossa resposta final para tudo isso. Maravilha. Ó, eu queria acabar o episódio assim, Luiz. Bacana, legal, top. Mas eu lembrei de uma coisa, né, mano? O Behemoth e o Leviatã, olha aí, eles são forças hostis contra Javé. Mas eles não são a galera do concílio não, né? São outras entidades, né? Fala, Matheus. Eles são parte da criação, São parte da criação, né? Não, mas peraí, Não, ô Luiz, os outros deuses... No livro de Jó, sim. Eles também são. Os outros... A gente Luiz, ô Matheus, pelo amor de Deus. Toda a galera que senta lá na tábua redonda celestial é tudo criação de Deus, mano. Não, mas parte da criação não espiritual, podemos falar dessa forma. Entendi, é porque depende, né? Porque eu já li um comentário do Jó que o cara fala assim, que Behemoth e Leviatã representam forças hostis. Mas aí tá forças mais pra aqueles monstros... Forças do caos. Tá mais ligado aos monstros do mar e tal, aquela parada toda. Qual é o entendimento de mar, né? Entendimento do mar, exato. O povo de Israel não era um povo mas eles estão né? mais relacionados à criação aqui terrena do que a esse mundo celestial. Exato. Boa. Ou seja, não entram nessa parte do conselho e dessas zoeiras todas. Não. Eles são visíveis. É esquisito também. Também é esquisito, mas tá numa outra parada. Exato. E não é a parada que a gente tá... Tem mais esquisitice pra gente falar. Olha aí, gente. Só para finalizar da minha parte, eu gostaria de falar basicamente sobre a atitude e disposição de coração, né? A gente observa, por exemplo, na figura desse acusador, de Jó, essa intenção de um procurador se esforça para criar uma evidência até mesmo onde não tem uma evidência. Essa é uma atitude de disposição que, conforme eu falei, no livro de Jó não existe espaço na teologia da criação do livro de Jó pro maligno, mas existem coisas reprováveis, como por exemplo as atitudes dos amigos de Jó. E essa atitude de Satã, conforme eu entendo, ela pode ser entendida, não quer dizer, não existe Deus não está reprovando o Satã aqui na sua tarefa, tanto que ele estava fazendo o seu dever. Mas essa atitude cínica, que eu gostaria de fazer uma extrapolação do extra-bíblica para uma aplicação mais teológica, de igreja mesmo. Porque muitas vezes nós podemos tomar essa atitude de cinismo em relação ao outro, nós podemos tomar uma atitude de cinismo em relação às pessoas que nós conhecemos, assim como esse Satã fez, assim como principalmente os amigos de Jó fizeram. E muitas vezes nós podemos estar agindo como os amigos de Jó em relação ao outro, né? Duvidando, questionando, até mesmo quando não existem evidências. Eu acredito que, como seguidores de Jesus Cristo, muitas vezes a gente tem que tomar o lado do samaritano que está largado, tomar atitude assim como do samaritano que pegou a pessoa que levou uma surra e levantar ela, por mais que ela fosse samaritana, não duvidar de quem ela fez, de quem ela seja, não ter esse cinismo intrínseco dentro de nós. Eu sei que é uma tarefa muito difícil, muitas vezes a gente observa as pessoas e a gente
tem esse julgamento ruim quanto ao outro, mas acho que a gente tem que ter uma disposição boa em relação ao próximo, né? A gente tem que estar preparado para ser dessa forma. Cíntia, você quer falar alguma coisa final? É isso aí? Os meninos estão certos? Concordo com os meninos e aguardem a gente aí pro próximo episódio, o Novo Testamento, que estou ansiosíssima. Olha só, gente, a melhor literatura em português pra você entrar nesse assunto aí é esse livro do Michael Heiser, né? Que é O Mundo Invisível. O Mundo Invisível e tal, da Live Press, beleza? Tem vários outros que indicamos no episódio passado, não vamos repetir a indicação, volte ao episódio, ok? Tá aqui inclusive o link, tá aqui na descrição deste BTcast, tanto em bibotalk.com como também no YouTube. Tá bom? Mas é isso, gente. Obrigado. Valeu, Matheus, por voltar aqui com um microfone um pouco melhor. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Ó, Opa, eu trouxe a Helena aqui, ó. Fala um pouquinho aqui no microfone. Fala, oi, pessoal. Fala, Helena. Oi, Helena. Fala, filhos de Deus Deus, abençoe, Helena. pessoal. Deus abençoe, pessoal. Que coisa mais linda! Cíntia, obrigado pela tua presença mais uma vez também. Gente, sempre uma alegria estar com vocês aqui entre amigos doidos que nem eu, que gostam de teologia. É muito bom, né? A gente achando que ia dar meia hora o episódio aí, ó. 1h20. Não, e a última fala do Matheus falando, não, nós como cristãos, aí eu falei, nossa, né? Se acharem que a gente é cristão aí. Ah, mas, mano, mas a gente é, velho. Olha, gente, se eles acharem que a gente não é, eles eu vão digo, estar né? de forma acusadora. Então, Exatamente, olha. tá vendo? Não seja. Não seja seja um Satã do acusador. seu irmão. Não seja Satã do seu irmão. Não Olha seja aí. tratando seu irmão. Olha, É uma pregação, né? é uma pregação. É mais samaritã, menos Satã. Olha aí. Boa! Gostei. É isso. A gente fica com essa, gente. Até o próximo episódio, se Deus quiser assim permitir. Fiquem Abraço, todos a paz do gente. Senhor Jesus. Tchau, tchau. Valeu. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.